Eu vou falar hoje sobre a comunhão na igreja. Há momentos na vida de um pastor que ele tem que saber a hora de falar sobre esse assunto. Quando a igreja está em briga, você falar em comunhão, a coisa fica ruim. É bom falar de comunhão quando a igreja está vivendo em união. Então é por isso que eu estou falando desse assunto. Semana passada, no domingo passado à noite, nós celebramos a ceia do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre comunhão usando um texto que toca na ceia. Então acompanhe na sua versão, leio na versão século 21. Entretanto, não vos elogio nesta instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja, e em parte acredito nisso. E é até necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição. Assim, um fica com fome e o outro se embriaga. Será que não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Irei elogiar-vos? Não, nisso não vos elogio, pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já morreram. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para a condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando vos visitar. Queira Deus abençoar a sua palavra, deixe a sua Bíblia aberta aí. A igreja de Coríntios, de todas as igrejas do Novo Testamento, sem dúvida, foi a mais complicada. Havia ali problemas teológicos, havia problemas éticos e havia problemas de relacionamentos. Inclusive entre a igreja e o seu pastor, um dos seus pastores. O relacionamento difícil entre algumas pessoas daquela igreja e o apóstolo Paulo foram infindáveis, e todos eles registrados aqui e na segunda idade. Infelizmente, hoje, uma das metas de muitas pessoas tem sido lutar por sua privacidade. Mas não por aquela boa privacidade, mas é aquela pessoa que quer o seu espaço sem qualquer interferência da família, sem qualquer interferência da igreja em amor,
sem qualquer interferência da sociedade. Nós hoje temos um número muito grande de pessoas que querem viver independentes, querem viver sem dar satisfação a ninguém. E quando a gente vai estudando a antropologia, nós vemos que sempre que o mundo foi mundo, os seres humanos viveram em famílias, em pequenas aldeias, em pequenas tribos, procuraram a vida comunitária. Mas a nossa sociedade hoje, alguns estão querendo tomar o caminho contrário e viver solitários, sozinhos. E o resultado desse isolamento dos dias de hoje tem sido a tentativa de alguns países, como a Inglaterra. Em 2018, a Inglaterra criou o Ministério da Solidão. Havia Ministério do Planejamento, das Finanças, Ministério da Administração e tudo, mas eles criaram também o Ministério da Solidão. O Japão, em 2021, imitou e criou o Ministério da Solidão. Esses ministérios procuram encorajar as pessoas a viverem em comunidade. A mesma coisa tem acontecido hoje com as igrejas. A crise da pandemia fez com que nós nos afastássemos. A crise da pandemia fez com que fechássemos o templo. A crise da pandemia fez com que, nos dias em que vivemos, nós temos tecnologias para nos reunirmos virtualmente. A pandemia está indo embora com a graça de Deus, mas as pessoas estão tendo dificuldade em voltar ao convívio presencial. Aquela dificuldade em estarmos reunidos em nome de Jesus. E algumas igrejas descobriram que não possuem membresia, possuem clientela. E hoje nós vemos um grupo grande de irmãos espalhados pelo mundo que são clientes de uma igreja. Aí ele é cliente de uma igreja lá nos Estados Unidos, embora viva na Dinamarca. Ele mora no Rio Grande do Sul e é cliente de uma igreja em São Paulo. Nós estamos vivendo isso. E muitas as pessoas vão à igreja como consumidoras. E elas procuram olhar online as melhores prateleiras. E vão ver o produto que vão oferecer, então eles vão consumir aquele produto. Mas não estão construindo relacionamentos. Muitos não querem vínculos. E às vezes não querem vínculos porque temem a obrigação de pertencerem a um grupo que certamente terá exigências e haverá uma maneira de se organizar. São crentes, mas não querem pertencer a nada, a nenhuma igreja. Um grupo musical popular chamado Os Tribalistas tem uma música que traduz tudo isso. Eles dizem o seguinte, a música é Eu Não Sou de Ninguém. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Ele é de todo mundo, mas não é de ninguém. Está entendendo? Muitos querem pertencer à igreja invisível, à igreja universal, mas não querem participar de uma comunidade local. Por isso não estão vinculadas e ficam no grupo só o tempo necessário, sem compromisso e sem relacionamentos. E se alguma coisa não caminhar como essas pessoas esperam, então é muito fácil sair. 1 Coríntios foi escrito para corrigir distorções na ceia do Senhor, mas que
a gente nota tranquilamente que as questões em torno da ceia do Senhor eram simplesmente um reflexo daquilo que acontecia naquela igreja. Estavam ligadas ao distanciamento e os problemas relacionados à comunhão daqueles crentes. Como aqueles crentes estavam se relacionando uns com os outros. Então a igreja estava cheia de disputas, de divisões, e muitas das divisões em torno de personalidades. A gente vai ao início da carta e a gente vê que até a liderança, eles disputavam quem era o líder deles. Uns diziam assim, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro. E havia um enigmático grupo espiritualizante, talvez o pior de todos, que dizia, somos o grupo de Cristo. E dessa forma surgiu um grupo que se julgava super espiritual, estava acima de todos eles. Para Paulo, essa atitude da igreja se dividir, se fragmentar, dela se quebrar, evidenciava que aqueles crentes eram criancinhas na fé. Aqueles crentes eram imaturos, eram infantis. E aí, ele falou isso no início da carta. E todos esses problemas ficaram mais nítidos, brotaram quando eles começaram a entender aquilo que estava acontecendo na celebração da ceia do Senhor. E Paulo vai dizer isso, que quando nós começamos a quebrar a comunhão da igreja, nós corremos muitos riscos. Quando nós quebramos a unidade da igreja, nós desagradamos a Deus. A comunhão do corpo de Cristo, quando ela está em risco, mostra que a igreja está doente, precisando da ajuda de Deus. Quais são os riscos para a comunhão da igreja? Paulo começa então a descrever, falando de como eles celebravam a ceia, os riscos que eles estavam correndo. Em primeiro lugar, eles estavam perdendo a bênção de Deus nos cultos comunitários. Paulo afirma assim na minha versão. Olha o que Paulo diz no início, diz assim. Ele diz, entretanto, não vos elogio nesta instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Na versão de alguns irmãos aqui, ele diz assim, nisto que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. E ao ler esse texto eu fiquei impressionado, irmãos. Nós podemos ir à igreja, vir ao templo, nos reunir, podemos fazer orações, podemos ter momentos de adoração a Deus, você pode trazer os seus dízimos. E em vez de tudo isso estar trazendo bênção para você, alegrando o coração de Deus, isso está trazendo maldição para a gente e desagradando a Deus. Já pensou nisso? Que você passando um tempo aqui pode estar desagradando a Deus. Você pode estar numa reunião cristã achando que Deus está satisfeitíssimo com você e Deus está profundamente aborrecido com tudo que estejamos fazendo. Nos reunir para pior. Não é assustador o que Paulo está dizendo? O que acontece quando a nossa comunhão, nossa unidade, nosso prazer de estarmos juntos, começa a ficar fragilizado, começamos a ter conflitos, começamos a ter resistência, começamos a ser indiferentes uns com os outros. Isso desagrada a Deus. Perdemos a bênção da presença de Deus ministrando sua graça, ministrando a sua cura, o seu perdão no nosso meio, irmãos. Perdemos a bênção de fazermos algo que engrandeça Deus. Em segundo lugar,
Paulo está dizendo, que aquela igreja desunida, corria o risco da perda da dimensão da santidade e da beleza de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E aí, quando eu penso na solenidade da ceia do Senhor, os irmãos daquela igreja estavam se reunindo para celebrar a ceia do Senhor. Eles antes começaram a fazer um encontro que eles chamavam de ágape, o encontro do amor. Eles traziam as refeições deles. Uns tinham muito, comiam, traziam bebidas, traziam vinho, começavam a se embriagar. E os escravos chegavam mais tarde. E os escravos têm muita coisa, até boa disposição para louvar a Deus, mas não tinham dinheiro, vinham com o bolso vazio. E os escravos vinham famintos e não eram servidos, não tinha nada para comer, mas os outros já estavam bêbados. E aquela reunião que era para adorar a Deus, celebrar a salvação, em vez de ser uma celebração da santidade de Deus, era uma celebração que esvaziava a presença de Deus. Há um cântico que antigamente as igrejas cantavam, como é doce a comunhão dos remidos do Senhor, como é doce a comunhão dos remidos em amor, comunhão contigo, sim, na igreja, ó Senhor, expressão da tua graça e teu amor. Estavam no momento sublime de um culto ao redor da mesa do Senhor, relembrando o sacrifício, comendo pão, bebendo vinho, sem poderem experimentar a exaltação do nome de Deus, porque eles estavam avacalhando tudo. Nós, como igrejas batistas, nós cremos e temos uma crença muito simples, talvez a mais simples de todas, sobre a ceia do Senhor. Para nós é um ato memorial, fazer isso em memória de mim. Nós não cremos que haja bênção adicional ao participarmos da ceia do Senhor. O pão continua pão, não traz bênção nenhum. O pão evoca a sua memória ao sacrifício de Jesus, ao corpo que foi esmagado por nós. O vimos alvo do sacrifício que Jesus fez por nós, desta grande salvação que chegou à nossa vida quando o Evangelho chegou e nós cremos. Por isso nós não chamamos de Santa Ceia. Nós chamamos de ceia do Senhor. Chama Santa Ceia quem pensa que há uma bênção especial na ceia. Nós não temos uma visão mística da ceia do Senhor. E quando a comunidade está em conflito, ela perde a alegria de se sentir irmanada pelo sacrifício de Jesus Cristo. É um irmãozinho que vem lá de Pernambuco e está aqui, e está celebrando comigo, nós somos da mesma família, nós fomos alcançados pelo mesmo Deus, pela mesma graça, nós somos alvos do amor de Deus, esse Deus santo, nós pecadores, mas Ele permite que nós entremos na sua família. Perdemos isso, essa dimensão, quando começamos a nos dividir, e então deixamos de experimentar o perdão, a bênção de Deus. E a beleza de toda a celebração se dilui, porque não há mais espaço para a manifestação do poder do Evangelho. Estamos celebrando o amor de Deus, mas não estamos nos amando. Está entendendo? Nós esvaziamos o sagrado, e corremos o risco de esvaziar a beleza da união que Cristo trouxe à igreja por meio do seu sangue e o espírito de unidade que ele gerou no meio do seu povo. Terceiro lugar,
quando a igreja, em vez de viver em comunhão, em unidade, vivendo bem em comunidade, e ela começa a se dividir, ela perde a sensibilidade para com os irmãos. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. 1 Coríntios 11, 29. Vamos em parte neste texto. Durante muito tempo, irmãos, eu cresci em igreja batista, que ceia do Senhor era para as pessoas que estavam firmes diante de Deus e sem pecado. Tem muito crente que até hoje pensa assim: eu estou em pecado, eu não vou participar. Né? Não é isso? Muita gente, hoje eu não vou participar não, que eu estou em pecado. Mas ceia do Senhor não é nada disso, irmãos. Onde é que você viu que é assim? Depois eu entendi, irmãos, que ceia do Senhor é para pecadores. Ceia do Senhor é para pessoas fracas. E não para as pessoas perfeitas e não para as pessoas fortes. É para pessoas imperfeitas como eu e você. Para pessoas pecadoras como eu e você. Se eu estou vivendo uma vida bonita diante de Deus, é pela graça, então eu vou celebrar o amor de Deus que tem me sustentado. E se eu estou com algum pecado que eu ainda não confessei a Deus, a ceia do Senhor é o momento de eu examinar o meu coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Ele não diz, examine-se o homem a si mesmo e não coma. Não tem não lá, irmãos. Examine-se e coma. Como é que você vai comer? Examinando a sua vida. Você está em falta, você vai confessar os seus pecados e pedir perdão a Deus dos seus pecados e repará-lo na medida do possível, o mais rápido que você puder. E aí você examina. E aí nós estamos celebrando com o vinho que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Você se autoexamina para participar. Talvez confessando o seu pecado, confessando, Senhor, eu tenho tido uma dificuldade, Senhor, nisso e nisso. O Senhor tem misericórdia de mim, me perdoa. Que bom eu participar e relembrar que o Senhor Jesus morreu para me capacitar por isso. E eu quero, Senhor, vencer isso. E eu vou celebrar o seu amor, porque eu sei que o Senhor há de me capacitar. Eu entendi também uma outra verdade. Examine-se o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. O homem, o crente, também não pode participar da ceia sem um profundo autoexame. É isso que ele está falando. A gente se examina para comer, mas a gente, antes de participar, faz um autoexame. Vou repetir, o texto não diz examine-se, não coma. Mas examine-se e coma. É para comer, não é para deixar de comer. O autoexame nos leva ao arrependimento, à confissão, ao anseio pela presença de Deus, o anseio pela comunhão plena com Deus, o anseio pelo poder que vem de Deus nas nossas vidas. É uma hora de transformação, é uma hora de nós renovarmos a nossa aliança com Deus, é uma hora de sermos perdoados por Deus, é uma hora de sermos restaurados, transformados por Deus. Mas o que 1 Coríntios 11, 29 me comunicou foi algo transformador para a minha vida. Qual é o pecado central nesse texto? Quem come e bebe sem discernir o corpo. Eu acho que aqui está o centro desse texto. Quem come e bebe sem discernir o corpo. Não perceber o irmão, não valorizar o irmão,
não achar que esse irmão faz parte dessa nossa igreja, comunidade. Se você come desprezando o seu irmão, se você come não valorizando o seu irmão, se você come excluindo o seu irmão, você está comendo em pecado. Ser membro de uma igreja não salva, mas sermos membros da igreja, me parece que deve ser um reflexo de que nós somos salvos, que nós fomos comprados por Jesus Cristo. Pelo menos no dia da profissão de fé você disse isso para a gente. E ao me associar a uma igreja, eu concordo em ajudar o meu irmão, eu concordo em encorajar os outros, eu desisto de tentar viver a minha vida cristã solitariamente. Eu desisto de ser um crente sozinho. Eu sou um crente que vivo em comunhão com meus irmãos. É isso. Eu faço parte de uma comunidade visível histórica. Eu sou responsável pelos meus irmãos. E eu também me submeto em amor a esses irmãos. Eu coloco-me numa posição em que eu me uno a um grupo de irmãos em Cristo e me coloco numa posição na qual eu me aceito e eu aceito esses meus irmãos, que eles se tornem responsáveis por mim, que eles me encorajem, que eles me socorram, que eles me ajudem na minha caminhada cristã, mesmo que me ajudar seja eles me chamarem num canto e dizer, olha, você está fazendo as coisas erradas, não é assim que a Bíblia ensina. Eu me coloco à disposição para servir, eu me coloco à disposição para cuidar dos outros, mas eu me coloco à disposição para receber conselhos também. Eu me coloco à disposição para ser admoestado também. Eu me coloco à disposição para cooperar com os outros para que haja glória ao nome desse Deus que me salvou. A ceia do Senhor é uma celebração comunitária. Ao participar sozinho da ceia, você faz o contrário do que a ceia do Senhor quer nos ensinar. Há um pastor chamado Mark Dever. Ele escreveu características de igrejas saudáveis. E ele, nesse livro, ele diz assim, aspas, unir-se a uma igreja aumenta meu senso de fazer parte da obra da igreja, da sua comunhão, do seu orçamento, dos seus objetivos. Deixamos de ser consumidores, bajuladores, e nos tornamos participantes cheios de alegria, paramos de chegar tarde e de lamentar por não termos recebido exatamente o que desejávamos. Em vez disso, chegamos cedo e tentamos ajudar os outros em suas necessidades. Temos de começar a considerar o ser membro de uma igreja não como uma filiação útil somente em ocasiões especiais, e sim como uma responsabilidade regular que nos envolve na vida dos outros para satisfazer os propósitos do Evangelho. Fechei aspas. Jesus, ele se comprometeu com toda a igreja. Foi Jesus quem disse em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja. Se Jesus valorizou a igreja de tal forma, não deveríamos nós igualmente considerá-la como algo de valor? Se Jesus, que é Jesus e perfeito, valorizou a igreja que é imperfeita, nós, que somos imperfeitos, não deveríamos valorizá-la também? E então, irmãos, há uma quarto risco, quando uma igreja começa a se dividir, se fracionar, começa a ter uma visão que não é una. Há enfraquecimento espiritual dos crentes.
Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. 1 Coríntios 11:30. Estava dizendo para aqueles irmãos brigões lá o seguinte: muitos de vocês estão ficando doentes, hein? Muitos de vocês estão fracos. E olha, muitos morreram por causa disso. Quer morrer? É isso que ele está falando aqui, irmãos. Estou brincando com os irmãos. Esse texto toca num ponto muito importante. A falta de comunhão verdadeira numa igreja traz fraqueza espiritual. Nós vamos ficando adoecidos, vamos ficando ensimesmados, vamos ficando com traumas, vamos ficando doentes. Você já viu alguém cheio do Espírito Santo que esteja vivendo fora da comunhão de uma igreja? Vou repetir. Você conhece um crente vivendo uma vida cheia do Espírito Santo que não esteja vivendo em comunhão com a sua igreja, podendo viver? A verdade é que não apenas a fé produz comunhão, mas a comunhão nos ajuda no fortalecimento da nossa fé. A perda da comunhão adoece a fé e adoece a sua vida espiritual. Então você, quando participa da ceia ou participa da igreja, você tem que viver a mensagem do evangelho coletivamente. E aí o apóstolo Paulo vai chegar a algumas conclusões para nós importantes. Ele começa então com uma recomendação. No finalzinho disso: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Eu comecei dizendo aos irmãos que o apóstolo Paulo identificou que a ceia do Senhor lá em Corinto era uma brigalhada só. Era uma desunião só. Que muitos chegavam cedo e se embebedavam e ficavam comendo, e os que chegavam depois não tinha nada lá. E já encontrava crentes bêbados, porque eles bebiam vinho mesmo, vinho alcoólico mesmo, porque para fazer suco de uva você precisa pasteurizá-lo. E pasteur é de 1609, é no século 17, irmãos. Então, antes do século 17, o vinho se autofermentava, tá? Ficava alcoólico mesmo, tá? O vinho que Jesus transformou e ficou maravilhoso era um vinho alcoólico. Porque o vinho está para o judeu assim como o cafezinho está para o Brasil. E aí, irmãos, tá? Uns estavam bebendo muito, ficavam bêbados. E a ceia só refletia, irmãos, a situação da igreja. Aquela reunião mostrava que a igreja estava desunida. Então, na ceia do Senhor, Deus aproveitou para mostrar muito mais, que eles estavam mais desunidos do que eles percebiam. E a ceia aponta para a necessidade de nós procurarmos os irmãos e evitarmos a todo custo os riscos da desunião. Eu tenho pastoreado essa igreja há 23 anos. Uma das grandes bênçãos na vida dessa igreja é graça sobre graça, irmãos. É graça sobre graça. Nós temos vivido em união. Eu vou e participo da assembleia da igreja. Nossa igreja, desculpe o que eu vou dizer, nossa igreja é doida. É uma das únicas que continua fazendo assembleia mensal. E assembleia presencial na maioria das vezes. E eu aqui do púlpito digo, irmãos, venham para a assembleia. Venham participar da assembleia. Muitos irmãos não me ouvem, é claro, mas eu falo, venham para a assembleia. E nas nossas assembleias nós tomamos decisões muito importantes para essa igreja. E às vezes decisões que demandam recursos. E nós vamos desafiar a igreja a colocar esses recursos para que
o trabalho vá adiante. E decisões muito importantes têm sido tomadas num ambiente extraordinário de amor, num ambiente de entendimento, num ambiente de bom diálogo. Nós dialogamos, nós não tratamos de maltratar as pessoas. Tem sido assim. E eu oro para que seja assim. E não poucas vezes os irmãos que participam da Assembleia, chega ao final da Assembleia, eu falo assim: irmãos, os irmãos viram a maneira como nós tratamos esses assuntos. Vamos agradecer a Deus, porque há momentos em que igrejas só deixam de agradecer a bênção da união quando a perdem. E Deus tem nos sustentado esses anos todos em união, tratando assuntos seríssimos. Irmãos, é graça sobre graça, não é mérito meu não, é obra de Deus nos nossos corações, e que seja assim. Mas a ceia do Senhor, ela nos mostra a necessidade de nós procurarmos os nossos irmãos, vivermos em comunhão com os nossos irmãos e evitarmos a todo custo, no que depender de nós, os riscos da desunião. Até para testemunho, a igreja precisa estar unida para que o mundo creia. É isso que diz Jesus. E rejeitar a vida em comunhão, a vida comunitária, é rejeitar a essência da mensagem do Evangelho. Paulo está dizendo também que Paulo está também nos lembrando, e eu quero nos lembrar, Paulo não diz aqui, mas eu quero nos lembrar, que o nosso Deus é um Deus comunitário. Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas distintas, vivendo em forma de um só. A Trindade é a melhor comunidade. Ela nos ensina que o Deus dos cristãos, o nosso Deus, não é um ser solitário, mas é um Deus comunitário, um Deus solidário. Solitário, não. Solidário, sim. Também temos que lembrar que o nosso Deus é pessoal. Já viram como ele é chamado Deus de Abraão, Isaque e Jacó? É o Deus que faz aliança com pessoas. É um Deus que se relaciona com pessoas. Não é um Deus distante. Rick Warren diz que o termo mais relevante de toda a Bíblia é relacionamento. Há uma visão de Groningen. Groningen diz que o termo mais importante da Bíblia é aliança. Eu não sei se é relacionamento, eu não sei se é aliança, mas todos eles falam de relacionamento. Seja qual for, aponta para um Deus que nos convida para uma caminhada a dois. Eu e ele e você. Nosso Deus também nos chamou para vivermos em comunidade, compartilhando a vida, tendo sensibilidade para com o outro, olhando e tendo discernimento da necessidade do outro. Certa vez uma igreja estava pensando em chamar um novo pastor para adicionar já o pastor que a igreja tinha. E um diácono se levantou e disse uma frase que eu achei extraordinária. Ele disse o seguinte: nós precisamos de mais um pastor para termos mais olhares para a comunidade. Parece que um pastor só é míope. Aí ele bota 2 ou 3 para que a gente tenha visão melhor das necessidades da comunidade. E se isso acontecer, graças a Deus.
Então nós precisamos discernir o corpo. Você é meu irmão, meu querido. E você está celebrando a ceia comigo porque você foi alcançado pelo mesmo Deus. Em circunstâncias diferentes, dias diferentes, locais diferentes, mas você foi alcançado pela graça. E você é tão importante quanto eu, porque Deus o amou da mesma maneira que me amou. E aí eu valorizo o meu irmão, eu aceito o meu irmão, eu rio com o meu irmão, eu canto com o meu irmão, eu tenho comunhão com o meu irmão. Jesus tinha um projeto comunitário. Eu edificarei a minha igreja. Ele não quer apenas vidas isoladas, mas ele quer crentes que vivam em comunidade. E a sua morte aponta para a preocupação que ele tinha com a vida em comunidade. Na quarta-feira passada, falando sobre as 7 palavras da cruz, eu estava falando desse texto que eu quero terminar com ele. João 19, 26 e 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Na morte de Jesus, ele está sofrendo por nós, mas ele está preocupado com pessoas e com a igreja. E aí ele diz para o seu discípulo: cuide dela. E diz para sua mãe: cuide dele. Nós somos chamados para vivermos em comunidade, cuidando-nos uns dos outros, zelando pela comunhão uns dos outros. E não há coisa mais bonita na fé cristã do que uma igreja vivendo em pleno amor. Não há um testemunho mais eloquente ao Evangelho, do que uma igreja que se ama. João não podia se isolar de Maria. Maria precisava do filho. E João precisava consolar Maria, porque o filho dela estava morrendo por nós na cruz. Mas João era filho do trovão e precisava se tornar discípulo do amor. E precisava aprender com a meiguice de Maria. Como nós precisamos uns dos outros para nos completarmos, para nos enriquecermos. E esse é o efeito da cruz. Colocar a minha vida no meio de um povo redimido. Colocar a minha vida no meio de um povo para que nos tornemos famílias da fé. Essa é uma grande bênção. E essa bênção, não há lugar onde a igreja possa celebrar melhor isso do que na ocasião em que a igreja celebra a ceia do Senhor. Você entendeu isso? Ah, como eu oro para que você entenda isso. Zele pela nossa comunhão, ore pela nossa comunhão. Peça a Deus que Deus nos ajude como instrumento de comunhão. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, um irmão me procurou e me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Esse irmão já está na glória. Ele disse: pastor, eu sou um pacificador. Quando o irmão precisar nessa igreja de um pacificador, conte comigo. Nós precisamos, todos nós, sermos pacificadores. Sejamos bênçãos nas mãos de Deus e celebremos a nossa união em Cristo. Que Deus nos abençoe.